Graça e paz do Senhor Jesus. Sou Yuri e eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração, que está lá em Lucas, capítulo 15. Pode abrir aí sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler o primeiro versículo, depois nós vamos pular para o versículo 11. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, você pode deixar a sua Bíblia aí aberta, logo nós vamos ler o texto, mas eu gostaria de compartilhar um pouquinho, porque eu sei que eu sempre falo isso, mas é verdade, não é mentira não. Essa é uma das histórias que eu mais gosto em toda a Bíblia. Sempre que eu tenho o privilégio de meditar neste texto, nessas histórias e nessa parábola que nós vamos ler, o Senhor sempre alcança o meu coração com muito quebrantamento. Porque eu acredito que aquilo que Jesus traz para nós sobre o caráter de Deus nessa história é decisivo e é transformador. É totalmente diferente de todas as outras coisas que as outras religiões pregam sobre os seus deuses, ou sobre como o homem deve viver para alcançar a bênção de Deus. Aqui Jesus inverte tudo. Jesus traz um ensino que não é só diferente para aquela época, mas até para nós. Então, quero que você preste bastante atenção. Na Escola do Discípulo, nós temos refletido sobre o Evangelho de Lucas desde novembro do ano passado. Então, todos os domingos, às 10 horas da manhã, a gente tem exposições bíblicas e a gente está agora no capítulo 19 de Lucas. Ainda vai faltar um pouquinho para terminar. Vamos completar 6 meses, já mais de 6 meses, só meditando nesse evangelho. E alguns domingos atrás, a gente passou por esse capítulo, e novamente meu coração se acendeu, e eu entendi que a gente precisa refletir nessa história como igreja. Nós precisamos mergulhar dentro dessa história, precisamos saber o que Jesus estava realmente falando, porque isso é transformador. E eu decidi dar um nome para essa mensagem, um pouco diferente do habitual. Em vez de filho pródigo, o Deus pródigo. Ao escolher esse título diferente, eu não estou cometendo nenhuma heresia, não. Eu já até explico, porque esses subtítulos, né, que nós vemos na nossa Bíblia, o nome das parábolas, né, isso não está no texto bíblico, tá bom? Então, quando você abre aí, lá no versículo 11, você lê na sua Bíblia, a parábola do filho pródigo, ou a parábola do filho perdido, isso é um título que foi atribuído a essa parábola, mas não é texto bíblico. Então, a gente pode fazer uma adaptação, a gente só não pode fazer no texto bíblico mesmo. Tá? A divisão de capítulos e versículos, tudo isso é posterior. Mas por que eu decidi mudar o nome dessa parábola de filho pródigo, a parábola do filho pródigo, para a história ou a parábola do Deus pródigo? Porque a palavra pródigo significa gastador, esbanjador, né? E aí se aplica ao filho, porque o filho, você conhece essa história com certeza, você já ouviu, esse filho mais novo chega para o pai, pede uma parte da herança e sai para gastar. Então ele é o gastador, ele é o esbanjador do dinheiro. Mas a palavra pródigo não significa só isso, significa tudo que tem a ver com grandeza, com liberalidade. E quando nós olhamos para essa história, a gente vê que muito mais esbanjador que o filho é o pai. Mas o pai está esbanjando outra coisa, não é dinheiro, o pai está esbanjando graça, está esbanjando perdão, está entregando graciosamente o seu amor pelos seus filhos. E eu quero que você olhe para essa parábola e se veja, talvez em algumas dessas particularidades que nós vamos aprender aqui, mas se veja como alvo do amor de Deus. Deus não desiste de você, Deus não desiste de mim, Deus não desiste da nossa casa. Deus é o Deus que nos resgata, o Deus que nos traz de volta e que derrama liberalmente o seu amor sobre nós. Amém? Esse texto está dentro de um contexto maior. Eu quero que você leia comigo o primeiro versículo de Lucas capítulo 15. Vamos ler? Lucas capítulo 15, versículo 1, nós lemos assim: cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e os mestres da lei o criticavam, dizendo, ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então esse é o contexto. A gente vê Jesus, ele está falando com um grupo de pessoas. Qual é esse grupo de pessoas? Os pecadores. Eles estão vindo ouvir Jesus falar.
E Jesus está na companhia deles. Jesus está oferecendo para eles os seus ensinos, os seus milagres, a sua companhia. Então Jesus está com os pecadores. Eles estão vindo até Jesus. Só que do outro lado tem um outro grupo de pessoas, que eram os religiosos, escribas, fariseus, os doutores da lei. Este segundo grupo aqui não gostava do primeiro grupo de pessoas. Estava criticando Jesus, porque Jesus estava passando tempo com aqueles pecadores. E eles falavam, se esse homem, ele fica andando com pecadores, pessoas de má índole, né? Por que esse homem, por que esse mestre anda com essas pessoas? Por que ele se compadece delas? Essas pessoas não são dignas da nossa companhia, da nossa atenção, do nosso amor. Esse homem está fora de si. Então a gente vê Jesus e dois grupos. Um grupo que está vindo receber ensino e um outro grupo que está criticando Jesus. Por causa dessa situação que Jesus começa a contar, então, 3 histórias. Ele conta 3 parábolas, e elas têm muito a ensinar para nós. A primeira delas é a história, ou a parábola da ovelha perdida. Um pastor tinha 100 ovelhas, e ao dar falta de uma, deixa as 99 e vai buscar a ovelha que se perdeu. E ele busca essa ovelha até encontrar. Ele coloca a sua própria segurança em risco até encontrar essa ovelha. E quando ele encontra, ele coloca essa ovelha nos ombros e traz de volta. E ele fica tão feliz que ele dá uma festa e chama as outras pessoas, os seus amigos, e diz assim, alegrem-se comigo porque eu encontrei a minha ovelha perdida. Então a gente tem algo que é perdido, a gente tem uma pessoa buscando esse algo perdido, e a gente tem uma festa, uma grande alegria no final da história. A segunda parábola que Jesus conta é a parábola da dracma perdida, ou da moeda perdida. Dracma é o nome daquela moeda. Ele conta a história de uma mulher, já não é um pastor, é uma mulher, que ela tinha 10 moedas, e ela perde uma. E aí ela fica assim transtornada porque ela perdeu a moeda. E aí ela varre a casa, e ela faz uma faxina, arrasta os móveis de lugar e procura diligentemente até encontrar a moeda. E ela encontra. Quando ela encontra, ela fica tão alegre que ela chama as suas vizinhas, as suas amigas, e dá uma grande festa para celebrar o fato de que ela encontrou a moeda dela. Eu sempre fico pensando assim, rapaz, que moeda importante, né? Porque às vezes a pessoa gasta mais para fazer a festa, para celebrar ter encontrado a moeda, né? Já pensou, você acha uma nota de 50 reais assim no seu bolso, você fala, oh, glória a Deus que eu achei que estava perdido. Fiquei tão feliz que agora eu vou sair e vou gastar 100 reais só de comemoração, vamos comer um churrasco. Ué, a verdade é que essa história está mostrando para nós o valor que Deus dá para aquilo que se perde. Nessas duas histórias, a gente já faz essa inferência imediata que Deus é esse pastor. Jesus é esse pastor que vai em busca da ovelha. Né? Alguns acham até mais problemático, porque na segunda parábola, a figura que vai em busca de algo perdido é uma mulher. E as pessoas falam assim, poxa, mas será que a mulher representa Deus? É, exatamente. Nessa história, é exatamente isso que acontece. Mas aí vem a terceira história. E a terceira história é sobre um pai que tem 2 filhos. Aí está o nosso primeiro equívoco, né? Quando a gente fala assim da parábola do filho perdido, dá a impressão que tinha um só, mas tinha 2. E é importante a gente conhecer a história dos 2 filhos para entender o que Jesus estava querendo ensinar. Um pai tinha 2 filhos. E aí a gente entra na nossa história. Lá no versículo 12. O filho mais jovem disse ao pai, eu quero a minha parte da herança. E o pai então dividiu os seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou as suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Vamos pensar um pouquinho nisso que a gente acabou de ler. Um pai e 2 filhos, o filho mais novo, chega para o pai e o afronta, porque isso era uma afronta, não é verdade? Chegar para o pai e falar assim, ó, me dá minha parte da herança. Basicamente, o que esse filho está dizendo é, estou esperando, mas o senhor não morre, entendeu? Então, vamos fazer o seguinte, como eu não quero nada com você, e eu só estou esperando o seu dinheiro, você já me dá logo meu dinheiro e eu vou viver a minha vida como eu bem quiser. É isso que ele está querendo dizer.
Isso não era feito naquela época. Dá a impressão que isso, porque o pai ele cede a esse desejo do filho, que é outra coisa que a gente às vezes não consegue entender. Mas algumas pessoas acreditam que esse era um costume da época. Não, não era. Isso não era um costume da época. O natural aqui seria o pai colocar esse filho para fora de casa, porque isso era uma desonra. O natural seria o pai dizer, olha, a partir de agora, nem aquilo que você teria direito você tem mais, porque você me desonrou. Isso era altamente grave, isso que o filho cometeu. Mas mais incompreensível ainda, foi o fato do pai concordar. O pai disse, não, tudo bem, é isso que você quer, então eu vou dividir os bens. Então ele não divide 50-50, porque naquela cultura o filho mais velho recebia 2/3, né, nesse caso da herança, e o filho mais novo recebe 1/3 só. E aí então, ele sai. Até aí o filho mais velho não apareceu na história, né? O irmão mais velho. E aí ele sai, vai para um país distante e desperdiça tudo aquilo que tinha. Só que aí vem a crise. Lá no versículo 14, nós lemos assim, quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra, e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou aos seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando ele finalmente caiu em si, ele disse, até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então, voltou para a casa do seu pai. Quando ele ainda estava longe, o seu pai o viu. Cheio de compaixão, o pai correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. No entanto, o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e sandália nos seus pés, e matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Olha aí que interessante. Até aqui, a história segue o mesmo padrão das outras duas. É ou não é verdade? Algo é perdido, depois este algo é encontrado, e no final da história tem uma grande alegria e uma grande festa celebrando a volta do filho, né? No entanto, a história continua. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança, e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu, todos estes anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor, e nunca me recusei a obedecer às suas ordens, e o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho aí volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. O pai lhe respondeu, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Interessante que a história do filho pródigo, ou dos dois filhos perdidos, ou do Deus pródigo, ela termina muito parecida com a cena que nós lemos no versículo 1. Lembra? Jesus conversando com os pecadores, com um grupo de pessoas, e um outro grupo de pessoas do lado de fora, se recusando a participar daquele momento, criticando Jesus por estar com aqueles pecadores. É a mesma cena do final da história. E é interessante que a gente não tem o final da história, né? A gente não sabe se o filho mais velho entrou, o que deu esse problema aí. Porque Jesus conta essa história
para aqueles religiosos para dizer basicamente o seguinte: vocês não entenderam. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Essas pessoas, esses pecadores, são como esse filho mais novo, que voltaram para casa. Eles estão vindo até mim e eu estou compartilhando os meus ensinos, dos meus milagres e da minha presença com eles. Só que vocês estão, em vez de participar da festa, vocês estão se achando melhores do que eles, porque vocês não saíram, né? Vocês não se rebelaram contra mim. Vocês sempre ficaram aqui no ambiente da religião, vocês sempre continuaram na igreja, vocês não se afastaram, e agora vocês acham que vocês são melhores do que aqueles que estavam do lado de fora. O que Jesus mostra para nós sobre o caráter de Deus é que Deus está empenhado em resgatar aquilo que foi perdido. E o que é que foi perdido? O ser humano foi perdido. O propósito inicial de Deus com toda a criação foi desvirtuado por causa do pecado. Mas Deus não abandonou seu plano. Deus não nos abandonou. Ele está empenhado em resgatar aquilo que foi perdido. Amém? Deus não desiste de mim. Deus não desiste de você. Deus não desiste do seu casamento, Deus não desiste da sua família, Deus não desiste dos seus filhos, Deus não desiste dos sonhos que Ele colocou no teu coração, Deus não desiste do seu pequeno grupo, Deus não desiste do seu chamado ministerial. Deus é um Deus resgatador. E é isso que nós vemos aqui nessa história. Que Deus está empenhado em resgatar, em trazer de volta aqueles que se afastaram. E que nós, os filhos mais velhos, que talvez não nos afastamos de Deus e saímos aí pelo mundo, né? Precisamos nos unir a Deus neste propósito de resgatar e de trazer de volta, não só as pessoas que se perderam, mas os planos de Deus, tudo aquilo que foi perdido com o pecado, nós somos chamados então a nos envolvermos na criação para resgatarmos todas as coisas. Veja só que interessante, em todo o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento, Deus é apresentado para nós com essa característica. Ele é resgatador. Ele é resgatador porque desde o Éden Ele está empenhado em trazer o ser humano de volta. Quando Adão e Eva pecaram e comeram lá do fruto proibido, Deus poderia ter apertado o botão do reset? Deus poderia ter tratado Adão e Eva como eles mereciam? Poderia. Assim como o pai da parábola do filho pródigo poderia ter sido mais duro com o filho mais novo quando ele cometeu aquela desonra. Mas Deus faz o quê? Ao invés de punir Adão e Eva com a morte, inclusive física ali naquele momento, não, Ele vai ao encontro de Adão e Eva e procura e os chama pelo seu nome. E mesmo sem Adão e Eva, não sei se vocês já repararam isso, mas Adão e Eva nunca pediram perdão a Deus, né? Nunca assumiram o seu erro, ficaram um passando a batata quente para o outro, culparam a serpente e nunca se arrependeram. E mesmo assim Deus diz, olha, mas eu vou interferir nessa história, da semente dessa mulher vai vir aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Deus sempre esteve empenhado em resgatar o ser humano. Quando o ser humano depois continua no seu caminho e se perde, Deus resgata o seu propósito inicial através da família de Noé. Mais para frente, quando o povo se torna cativo no Egito, como um povo escravo, Deus se revela como o libertador, o resgatador. E aí então o povo de Israel se torna um povo livre. Mais um pouco para frente, eles se afastam novamente de Deus e são levados pelo cativeiro. São levados como escravos novamente, mas novamente Deus não esquece do seu povo e os traz de volta. Mais uma vez eles se afastam do Senhor, mas Deus não desiste de nós. É isso, essa é a mensagem do cristianismo, que é tão diferente de todas as outras religiões. Todas as outras religiões dizem, você precisa fazer isso, você precisa fazer isso, você precisa fazer isso, para você chegar até Deus. E o cristianismo diz exatamente o inverso, diz, olha, você não vai conseguir chegar até Deus. Toda vez que você for deixado ao seu próprio destino, pela sua própria vontade, pela sua própria força, você vai se afastar do Senhor. Mas o Senhor é um Deus de graça, Ele vem ao nosso encontro. Não é você que vai ao encontro de Deus, é Ele que te resgata, é Ele que vem.
É Ele que está empenhado em buscar e restaurar aquilo que se perdeu. E Jesus está dizendo para os religiosos: vocês não estão percebendo que é exatamente isso que eu estou fazendo aqui? Eu estou salvando pessoas, eu estou reconectando as pessoas a Deus, e vocês estão preocupados com a religiosidade de vocês, vocês estão com tanto nojinho do outro, que vocês não estão se juntando a mim nesse projeto maravilhoso de restaurar todas as coisas, nesse projeto de resgate. E eu quero dizer para você hoje duas coisas. Em primeiro lugar, Deus não esqueceu de você, você não está longe demais, num lugar onde Deus não possa te alcançar. O seu pecado não chegou num ponto onde Deus fala assim: agora eu não consigo mais perdoar. Não, você é alvo do amor de Deus, existe um resgate para você. Essa é a primeira coisa. E a segunda é, uma vez que você entende que você foi resgatado, agora é a sua chance de se juntar a esse projeto de Deus para resgatar outros. Agora é a hora de você se juntar, você lutar pela restauração daquilo que Deus ama. Existem muitas coisas que estão sendo perdidas. Existem muitas pessoas que estão precisando ouvir sobre o amor de Deus. Existem muitas famílias, muitos casamentos que estão se desfazendo, muitas famílias que estão passando por crise. E quem vão ser as pessoas que vão se unir a esse projeto de Jesus e promover restauração? Quero chamar a sua atenção para uma coisa. É interessante que a gente falou daquilo que se repete nas três histórias, mas tem uma coisa que não se repete. Tem uma diferença entre as três histórias, da ovelha, da moeda e do filho perdido. É que na primeira história, o pastor vai em busca da ovelha. Na segunda, a mulher vai em busca da moeda. Mas na terceira, ninguém vai em busca do filho. Ele vai para um outro país e ninguém vai atrás dele. Você parou para perceber isso? Como que ninguém foi atrás desse menino? De quem era essa responsabilidade? Era do filho mais velho. Era do irmão mais velho. Naquela cultura, e isso também a gente vê desde o Antigo Testamento, o irmão mais velho é responsável pelos seus irmãos mais novos. Eu não sei quem aqui tem irmão mais velho? Alguém aqui tem irmão mais velho? Não sei se na sua casa era assim também. Eu sou caçula de duas irmãs mais velhas. Lá em casa é assim: se meu pai e minha mãe não estão, quem manda é a Emily. Lá na sua casa era assim também? Se o papai e a mamãe não estão aqui, então você tem que obedecer ao irmão mais velho. Nessa época era assim também. É por isso que quando Deus chama a atenção de Caim, e Caim, após ter matado o seu irmão mais jovem, diz assim: acaso sou eu o guardador do meu irmão? A resposta é sim, é sua responsabilidade, é seu irmão. Nós vemos, por exemplo, que na história de José, quando os irmãos decidem matá-lo, é Rúben, o irmão mais velho, que fala assim: não vamos matá-lo, vamos só colocar ele aqui no poço, não é? Porque ele ainda se sente, apesar de ser envolvido pelo conluio dos outros irmãos, ele ainda se sente responsável pelo irmão mais novo. Era a responsabilidade do irmão mais velho desde o início da conversa, desde o início da história. Quando aquele jovem fala assim: pai, eu não quero saber do senhor, eu só quero o seu dinheiro. Era a responsabilidade do irmão mais velho dizer: garoto, isso não se faz. E quando aquele garoto foi e gastou todas as coisas, era a responsabilidade do irmão mais velho ir atrás. Mas ele não fez isso. Infelizmente, aquele jovem não tinha um verdadeiro irmão mais velho. Ele tinha apenas um fariseu dentro de casa. E é interessante que quando o filho volta, o pai recebe, dá a impressão não, essa é a imagem, que o pai está olhando para a estrada, esperando o filho voltar, com saudades do filho mais novo. Quando o filho mais novo aparece na cena, o pai vai correndo e abraça o filho mais novo, de uma forma que não dá nem chance do menino pedir perdão. Ele prepara todo um discurso, né? Vou chegar, vou falar assim para o meu pai e tal. Mas o amor do pai é tão grande, que ele nem pergunta, ele não quer saber, ele só quer abraçar o filho e trazê-lo de volta. Ele diz: tragam a melhor roupa da casa, tragam o anel da família, coloquem sandálias nos pés, matem o novilho. Tem uma pergunta para te fazer: de quem eram todas essas coisas? O manto, a sandália, o anel e o novilho. Eram propriedade legal de quem?
Do irmão mais velho. Lembra que o pai repartiu? De quem que eram todas as outras coisas que haviam ficado na propriedade da família? Era tudo do irmão mais velho. Agora o pai pega e dá as coisas que eram do irmão mais velho para aquele outro que se perdeu. Imagina o irmão mais velho chegando e falando, não, peraí, ele acabou com o dinheiro dele, agora vem pegar do meu? E o meu pai fazendo festa para ele, passando pano para o pecado do meu irmão? Não, está errado. Ô pai, vem cá, eu fiquei aqui, eu te servi que nem um escravo, e o senhor nunca me deu nem um cabrito, agora o senhor vai dar o meu novilho para ele, né? O meu, vocês têm que entender que esse animal, esse novilho cevado, ele era um animal que nem todas as famílias tinham, porque carne naquela época, esse tipo de carne, esse tipo de festa, era assim uma iguaria, não era algo normal. A dieta nessa época, nessa região do Oriente Médio, era basicamente vegetais, peixes e tal, mas a carne era uma iguaria. Então, quem tinha esse novilho, cevava ele para ocasião especial. E era uma festa que era para todo mundo. Pensa numa festa de casamento, né? Não é festa só para a família. É para chamar a vizinhança inteira, é comida para todo mundo, é aquele evento. Então você imagina o irmão mais velho chegando e vendo a festa acontecendo. Fala assim, vem cá, não faz sentido. Por que você está dando festa para ele? Eu não sou mais digno de ganhar essa festa? Eu não te obedeci mais? Eu não te honrei ficando aqui? Como que o senhor vai dar agora essas coisas para ele? Essas coisas são minhas. Olha só, que triste constatação que a gente faz. Que nenhum dos filhos amava o pai. Os dois estavam apenas interessados nas coisas do pai. O filho mais novo quis se apoderar dessas coisas, sendo muito mau e sendo rebelde. O filho mais velho também queria essas mesmas coisas, mas ele decidiu um outro rumo. Eu vou ser bonzinho, eu vou ficar aqui e vou fazer por merecer, mas no final tudo é meu. Nenhum dos dois filhos estava interessado no pai, mas o pai ama os dois. E é interessante que quando o filho mais novo chega, o pai se coloca no caminho e corre. O que também é um escândalo, porque naquela cultura, senhores mais velhos, senhores de respeito, como era este homem aqui, não corriam. Sabia disso? Para correr, eles tinham que levantar as roupas, e aí mostrava a parte da canela da perna. Isso era desonroso naquela cultura. Então homens não corriam. Mulheres corriam, jovens corriam, crianças corriam, mas não senhores. Não senhores de respeito. Quando esse homem vê o filho, ele se esquece disso e ele não se importa mais com a sua honra. Tudo que ele quer é abraçar o filho. E aí ele dá tudo de volta para o filho, restitui o anel da família, ou seja, agora eu vou te dar de novo direito à herança. Que escândalo é esse? Que Deus pródigo, que Deus esbanjador de amor e de graça e de perdão. Mas esse é um Deus que os religiosos não aceitam. Porque o religioso, ele diz assim, não, eu faço por merecer, eu vivo a minha vida certinho, então eu tenho direito a ser abençoado. E aí quando o religioso vê um ímpio ou um pecador sendo abençoado no lugar dele, aí ele fica louco. É ou não é verdade? Ah, não. Eu orei por essa casa, queria aquela casa lá, eu orei para ter aquele carro, eu orei por aquele emprego, eu orei por tal situação, e é o ímpio que está recebendo do Senhor? Não. Eu estou fazendo por merecer, eu vou na igreja todo domingo, eu faço direitinho, o novilho é meu. E aí Jesus está mostrando que infelizmente aquele filho estava mais preocupado com as coisas que o pai poderia dar do que com a própria presença do pai. Tanto que o pai estava ali festejando, celebrando, e o filho mais velho estava na varanda. Olha que interessante, primeira história, uma ovelha se perde no campo, o filho mais novo se perde fora de casa. Na segunda história, uma moeda se perde dentro de casa, e o filho mais velho estava perdido dentro de casa. Um perdido num país distante, o outro perdido na varanda. Mas o pai ama os dois. E o pai não só corre em direção ao filho mais novo quando o vê na estrada, mas ele corre em direção ao filho mais velho quando esse filho mais velho está na varanda. E ele insiste com o filho, filho, vamos entrar. Gente, que Deus é esse? Que pai amoroso é esse?
Da mesma forma que o pai poderia ter castigado o filho mais novo quando ele cometeu aquele ato de desonra, o pai também poderia ter punido o filho mais velho quando ele disse, não vou entrar na festa. Isso era uma desonra. Era a função do filho mais velho, nesse tipo de festa, coordenar a festa, receber os convidados, representar o pai. Mas esse filho estava dando o bafão. Imagina você numa festa de casamento e o pai da noiva não entra na festa, fica lá do lado de fora e começa a brigar. Não entra, eu não concordo, não vou. Imagina o papelão. É isso que estava acontecendo ali. Não entro, não vou, meu pai está errado. Aquele filho mais velho estava expondo o pai à vergonha. Aí o pai, em vez de chegar e falar assim, fica quieto e entra. Ele fala, filho. Não só isso. Ele fala, filhinho. A palavra é teknon, a palavra mais carinhosa que um pai pode dizer para um filho. Filhinho amado, meu filhinho querido, vamos entrar. Você não está percebendo que o teu filho, que o teu irmão, é mais importante que o novilho, é mais importante que as coisas, é mais importante que a fazenda. Entra comigo, se alegra comigo, se junta comigo nessa alegria, se junta comigo nessa celebração do resgate. Mas ele não queria entrar. O que a gente aprende com essa história? A história do Deus pródigo. Que Deus nos ama, que os filhos de Deus, que os filhos desse pai estão perdidos de várias formas. Tem alguns que estão perdidos do lado de fora e tem alguns que estão perdidos do lado de dentro. Mas Deus quer alcançar a todos. Existe graça para todos. Existe graça para o pior dos pecadores e existe graça para o religioso mais hipócrita. Existe graça para nós. Ele veio ao nosso encontro e aqui é a chave desse texto. Lembra que eu falei que era a responsabilidade do filho mais velho ir atrás do filho mais novo? Mas o filho mais velho escolheu não fazer isso? Jesus está dizendo, é exatamente isso que eu estou fazendo. Sabe por quê? Jesus é o nosso verdadeiro irmão mais velho. Jesus é o nosso verdadeiro irmão mais velho. É Ele. Lembra que estava faltando alguém sair para buscar quem estava perdido na terceira história? Jesus diz, é exatamente isso que eu vim fazer. Eu estou buscando os meus irmãos mais novos que estavam perdidos, os pecadores, estou trazendo-os de volta. Jesus não saiu de um país distante para buscar o seu irmão mais novo. Ele saiu dos céus e veio à terra. Essa foi a distância percorrida por Jesus para nos encontrar. Foi assim que Jesus me encontrou. Jesus não colocou à disposição apenas as suas posses, o seu recurso. Jesus não abriu mão de um novilho, Jesus abriu mão do trono. E mais do que o trono, ele abriu mão da própria vida. Jesus não abriu mão só do seu conforto, mas ali na cruz ele morre seminu, despido, para que eu e você pudéssemos usar o manto de filho. Jesus dá a própria vida dele, e esse é o verdadeiro irmão mais velho. Ele dá a sua própria vida para que nós pudéssemos ser reconectados com Deus. Existe graça para você. Deus é pródigo, Deus é amoroso, Deus é gastador de amor e de perdão. Você não está num lugar onde Deus não possa te alcançar. Se você foi alcançado por essa graça, se você foi alcançada por essa graça, então Jesus está te chamando para entrar no time de verdadeiros irmãos mais velhos e se unir a Ele no propósito de resgatar outras pessoas, de reconciliar o mundo a Ele, de ser um conector entre as pessoas, de sair da posição de ficar criticando e julgando e dividindo o mundo entre aquele que faz aquilo que é errado e eu que sou certo. Os certos e os errados, os aprovados e os desaprovados. Queridos, essa história mostra para nós que nenhum dos filhos era aprovado. Nenhum dos dois amava o pai.
Assim como nós, nenhum de nós amava a Deus, Ele nos amou primeiro. Nós não estamos numa posição de julgamento para com o mundo, nós estamos numa posição de reconciliação. Eu quis trazer essa palavra, queridos, porque você acha que o diabo não quer rachar sua família no meio? Você acha que o diabo não quer o fim do seu casamento? Você acha que o diabo não quer lançar divisão no meio dessa igreja? Nós precisamos nos comportar como resgatadores. Nós precisamos nos comportar como Jesus, que construía pontes, que lutava pela restauração. E nós precisamos lutar pela restauração da nossa família, lutar pela restauração do nosso casamento, lutar pela restauração da nossa igreja, lutar pela restauração do nosso país. Nós estamos vivendo num tempo de polaridade extrema, uma polaridade política absurda, que foi agravada com a questão da pandemia. Então a gente tem o pró-vacina, o anti-vacina, o pró-governo, o anti-governo. Aí a gente se pega discutindo sobre essas coisas e se dividindo por causa dessas coisas. E julgando as pessoas por causa dessas coisas, por aquilo que elas fazem ou deixam de fazer, quando na verdade nós fomos chamados a sermos reconciliadores. Somos chamados a reconectar, a resgatar, a construir pontes, a amar, a aceitar. Quantos casamentos sofreram, quantas famílias sofreram por causa da pandemia? O índice de divórcios no mundo todo subiu muito, porque algumas situações simplesmente foram expostas, pela crise da pandemia. E tem gente desistindo do casamento. Deus não te chamou para desistir. Deus te chamou para lutar pelo teu casamento, lutar pela tua família. Ainda existe esperança para você. Ainda existe graça para você. E tem tanta gente que está vindo aqui na igreja, mas não está participando da festa. Está na varanda. Está com um bico desse tamanho, não tem alegria na vida com Deus, não tem alegria na fé. Porque não está desfrutando da presença de Deus. Aí Jesus chega para você hoje e diz, vamos entrar, tem mais, tem uma festa, vamos nos alegrar, eu tenho vida, eu tenho prosperidade, eu tenho alegria, eu tenho paz. Sai dessa vida mesquinha e vem para dentro da minha presença. Esse é o convite de Jesus para nós. Queridos, nessa noite, eu quero que você coloque seu coração diante de Deus. Nós precisamos reconhecer que somos carentes da graça de Deus. Nós não merecemos esse favor, mas Deus derrama isso sobre nós. Precisamos nos arrepender. Talvez dos nossos pecados, ou da nossa pretensão de que nós não temos pecados para nos arrepender, que nós estamos fazendo tudo certinho. E aí às vezes nós nos tornamos orgulhosos. E precisamos reconhecer o que custou para nos trazer de volta. Jesus foi até o fim por você. Jesus foi até o fim por mim. Eu fui um filho mais novo. Eu tive o meu tempo de rebeldia, de me rebelar contra Deus e ir para o mundo. Mas o Senhor me trouxe de volta. Eu voltei, eu estava sentado ali, naquela ala ali, o dia que o Senhor me trouxe de volta. O dia que o Senhor me cobriu de amor. Que eu estava ali, eu estava cheio de pecados e eu não conseguia levantar a cabeça para orar. Porque eu falei assim, o que eu vou falar aqui, E de repente eu não sei explicar o que aconteceu, não foi nem na hora da pregação, estava no momento, as pessoas estavam cantando e eu me senti como se Deus me abraçasse. Como se eu tivesse entrado debaixo de uma cachoeira, sabe quando você entra debaixo de uma cachoeira, que você, nem o seu corpo consegue ficar firme, tamanho peso da água, foi assim que eu me senti, eu fui caindo e me ajoelhei no chão. E eu só senti amor. Eu era amado, 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 amado. E eu falava assim, mas eu não fiz nada para receber isso. E eu, mesmo assim, era como se eu não conseguisse falar. Porque os braços do Pai estavam me envolvendo. E o Senhor me trouxe de volta. Aleluia. Mas depois eu também me tornei um irmão, um falso irmão mais velho. Um falso filho mais velho. Não do tipo de Jesus, daquele tipo hipócrita. Daquele tipo que se acha no direito de exigir bênção, daquele tipo que se acha melhor do que o outro. Mas graças a Deus o Senhor me alcançou de novo. O Senhor me alcança todos os dias, me trazendo de volta, falando, filho, eu quero você na minha presença, eu quero você na minha presença. E várias vezes quando eu digo para Deus, tem até uma canção que diz assim,
Me perdoa, Senhor, porque eu não sei te amar sem te ferir. Muitas vezes eu estou ferindo o coração de Deus, e todo dia tem graça, todo dia tem misericórdia. Deus é pródigo, Deus é gastador, Deus é esbanjador de perdão. Tem graça para você, tem graça para mim todos os dias. Essa é a mensagem de hoje. Eu queria finalizar com a parte de uma canção de um compositor brasileiro chamado Estênio Márcios, onde nessa música ele fala desse sentimento de quem é alcançado. Usando a figura do profeta Isaías, ele diz assim: disseram a uma voz, a cana já quebrou, só falta esmagar. Mas ele disse não. Havia 1000 pés para apagar a palha que restou, mas tão somente ele disse não. E ele entrou num labirinto escuro, onde eu tentava me esconder. Ele curvou-se em minha direção e me estendeu a mão. Eu tinha tanto para dizer, desculpas tantas que pedi, mas ele nem sequer me ouviu e me puxou para a luz. E disse: aquele que eu amei um dia, se tornará no que eu sonhei. A cana se firmou de pé, e a brasa virou labareda. Esse é o nosso Deus. Ele é resgatador, é restaurador. É Deus que não desiste, que vai até o fim. Ele vai até o fim por nós, Ele foi até o fim por nós, por mim e por você. Esteja você perdido do lado de fora ou perdido do lado de dentro, Ele te encontra e te convida. É hora de você lutar pelas outras pessoas, é hora de você lutar por essa igreja, é hora de você lutar pela sua família, é hora de você exercer o seu chamado de verdadeiro irmão mais velho para com o mundo perdido. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa palavra tão preciosa. Recebemos a tua palavra em nossos corações. Nos arrependemos, ó Deus, porque tantas vezes nós estamos mais preocupados com os benefícios que nós podemos ter com a nossa vida, com o nosso conforto, com as bênçãos do Senhor, e nós usufruímos da tua presença. Perdão por isso, Senhor. Mas nós nos prostramos diante do Senhor sabendo que o Senhor é pródigo, o Senhor é perdoador, o Senhor perdoa sem limites. E olhando para essa história, Deus, de um pai que não era amado por nenhum dos seus filhos, o nosso coração se entristece e se constrange, porque aquele pai, mesmo sem ser amado pelos filhos, corre em direção aos dois. Encontra um na estrada, encontra o outro na varanda, insiste com os dois, perdoa os dois, deseja incluir os dois, e é isso que o Senhor está tentando fazer conosco ainda hoje. Eu oro a Deus para que maridos sejam tocados, e sejam lembrados que o Senhor foi até o fim por eles, e eles devem ir até o fim por suas famílias, eles devem ir até o fim por suas esposas. Nós, discípulos do Senhor Jesus, precisamos ir até o fim pelos nossos irmãos, porque aquele que não está disposto a chamar o próximo de irmão, não está apto a chamar Deus de Pai. Eu só posso chamar Deus de Pai, se eu estiver disposto a chamar o meu próximo de meu irmão, e me comprometer com ele, ir até o fim por ele, resgatar o perdido, edificar essa comunidade, lutar por aquilo que o Senhor ama. E o Senhor ama essa igreja, o Senhor ama o nosso país. Eu sei que o Senhor não desistiu do nosso país, o Senhor não desistiu das famílias, o Senhor não desistiu de nós, ainda que estejamos passando por uma crise tão grande. Sabemos que o Senhor não desistiu, e por isso nós não desistiremos. Por isso nós não vamos abandonar o lugar de intercessão, nós não vamos abandonar o lugar da busca, nós não vamos olhar para trás e abandonar o arado. Nós vamos imitar o nosso verdadeiro irmão mais velho, e vamos até o fim,
para buscar e salvar aquilo que está perdido. Em nome de Jesus. Amém.